Constata-se então a formação da nebulosa preparatória do mundo respectivo, sua lenta condensação durante a qual vários elementos vão sendo introduzidos através da nebulosa, entre eles o germe que a seu tempo daria origem ao aparecimento dos primeiros seres vivos no planeta. Os germes introduzidos em vários pontos da nebulosa encontravam-se num estado que eu denominarei de absoluta inconsciência, conservando, porém, as necessárias condições de vida ser despertada milhões de anos mais tarde. Em relação à Terra, por exemplo, as almas vividas neste plano físico apreciam sobremodo o aparecimento dos primeiros exemplares da fauna marinha, como primeira manifestação da vida na Terra, e a evolução que mais tarde, muito mais tarde mesmo, se processou até que os primeiros seres vivos pudessem pisar e viver no solo terreno. Este gênero de conhecimentos tem o mérito de preparar as mentes para as atividades científicas que lhes cumpre exercitar oportunamente no meio terreno, quando lhes for dado reencarnar em tarefas de serviço divino. Outro assunto igualmente empolgante das almas estudiosas no IU, é aquele em que se lhes depara o panorama integral da constituição do universo e o processo pelo qual também se comporta e funciona toda a mecânica celeste. Para usar uma expressão vossa conhecida. Não podeis sequer imaginar, enquanto na Terra, o que de maravilhoso existe nesta ordem de estudos no alto, aos quais todos vós podeis ser admitidos um dia. Verdadeiramente maravilhosa, realmente, é a observação que lá podereis fazer um dia, acerca de como pode o Sol conservar todo aquele potencial de calorias que todos sentis a várias centenas de milhões de quilômetros do astro-rei. E a maneira pela qual todos os planetas deste sistema planetário enviam ao Sol a sua contribuição a fim de manter o seu calor. Isto podereis aprender também um dia, todos vós, filhos e filhas do meu coração, de onde saireis mais tarde autênticos sábios para o melhor servir, não direi apenas a humanidade terrena, porque seria limitar vossa ação científica, mas a coletividade universal. Muito belas coisas vos esperam a seu tempo no mundo espiritual quando puderdes libertar vossas almas hoje encarceradas na carne. Lá encontrareis um campo imenso de estudos e aperfeiçoamento do que hoje sabeis e que, por muito que seja, nada ainda representa em relação ao muito que haveis de aprender em contato com os mestres do além. Cuidai então do vosso viver atual. Policiai os vossos pensamentos e atos, com vistas, sempre, a possibilidade do vosso ingresso como alunos do Instituto Universalista. Com esse cuidado que eu aqui vos recomendo, estareis caminhando efetivamente para vos tornardes num futuro que só de vós depende, novos sábios autênticos universalistas, aptos, por conseguinte, a melhor servirdes ao nosso amado Jesus, que tanto carece do nosso serviço. Eu assim vos recomendo e assim espero de todos vós, filhas e filhos que eu muito amo. Deixo-vos aqui a bênção que o Senhor vos envia por meu intermédio, e a minha própria que eu vos ofereço de todo o coração. Capítulo 35. As almas que regressam da terra. Seu comparecimento perante uma comissão julgadora. Muitos infelizmente os pontos negativos. Mas há também verdadeira alegria das forças superiores. Um grande conselho a todas vós, minhas almas queridas. Para a nossa conversa de hoje eu trago-vos do alto um assunto deveras interessante para o vosso conhecimento, e bastante útil para todos vós. O assunto do qual me vou ocupar neste capítulo muito irá contribuir para o esclarecimento das almas que se encontrarem na Terra, preparando-as para a oportunidade que há de chegar um dia, de retornarem ao seu plano de origem. Ocupar-me-ei então do que no alto se passa em relação às almas que regressam da Terra, ao fim de mais uma das suas numerosas existências na carne. Iniciarei este assunto dizendo-vos que todas as almas regressadas deste pequeno mundo em que viveis são conduzidas pelos seus protetores espirituais à presença de uma grande comissão que também poderemos designar de júri, perante a qual testemunharão a execução na Terra do programa por elas próprias elaborado antes de reencarnarem. Esses programas encontram-se ali presentes e vão sendo desdobrados perante as almas às quais pertencem, para que sejam minuciosamente anotados os pontos em que foram cumpridos pelas almas presentes. Os pontos em que tais programas foram cumpridos vão sendo assinalados pelos membros desse júri ou comissão,
para que fiquem evidenciados também os pontos não cumpridos, que são muitos, infelizmente. Desse trabalho assim realizado pelo conjunto de entidades dele encarregados, muito irá depender o futuro próximo de cada uma das almas cuja vida na Terra é assim investigada. Sua primeira influência se exerce sobre o desejo dessas almas em regressarem ao plano físico, o que todas almejam ardentemente, uma vez terminado o período de repouso no alto. Verificado que seja o abandono em grande parte, na Terra, daquilo que se comprometeu a executar e seguir, e que exarado está no seu programa da última vivência terrena, bastante difícil se apresentará a concessão por parte das forças superiores, de uma nova encarnação. Isto sucede ainda como decorrência de procedimentos semelhantes, ao longo de outras vidas na Terra, de maneira que, somados os procedimentos de todas elas, verificam as forças superiores a quase inutilidade das vidas vividas na Terra pelas almas encontradas em tais condições. É hoje geralmente sabido, inclusive por todos vós que vos encontrais encarnados, filhos e filhas que eu muito amo, que a circunstância mesmo de a alma mergulhar num corpo de carne, retira-lhe da memória espiritual quase todos os registros que lá se encontram de longas eras, vividas em muitas outras encarnações. Este fato é verdadeiro, infelizmente. Se assim não fora, se as almas encarnadas pudessem recordar em totum a sua memória espiritual para o fim de pautarem todos os atos de sua vida terrena em harmonia com aqueles registros, na parte aconselhada para sua presente encarnação, certo é que a evolução de todas as almas se processaria muito mais rapidamente, para sua também maior felicidade. Se isto, entretanto, não tem sido possível nos séculos decorridos, durante os quais uma enorme maioria de almas regressou da Terra com um índice mínimo de adiantamento espiritual, existem, contudo, os meios ao alcance de todas as almas, capazes de levá-las a penetrar em seus arquivos milenários para neles apoiarem os seus passos numa nova encarnação. Um desses meios principais é o estado de meditação num ambiente tranquilo, durante o qual a alma se transporta onde deseja ou necessita, a fim de buscar quanto possa precisar para o bom encaminhamento dos seus passos na vida presente. Por meio da meditação consegue a alma esclarecer-se acerca de todos os problemas da hora presente, de maneira a encaminhar as respectivas soluções. Durante o estado de meditação, as almas encarnadas entram em comunicação ou contato com seus mentores espirituais, embora não recordem, dos quais recebem conselhos os mais oportunos a respeito daquilo que mais lhes interesse ou preocupe. Isto se verifica em virtude de o estado de meditação conduzir as almas às fontes espirituais ao seu alcance, para delas receberem quanto possam contribuir para o seu completo êxito na vida. É com verdadeira alegria que as forças superiores constatam, entre a multidão de almas que regressam diariamente da Terra, aquelas que bastante se empenharam em cumprir à risca o seu programa de vida que trouxeram do alto, precisamente aquelas que instituíram a meditação como um hábito necessário e insubstituível. Por este meio aquelas almas puderam manter vivas, presentes, as ideias recebidas do plano invisível no estado de meditação, daí decorrendo o acerto dos passos dados durante sua última existência na carne. Estas almas assim orientadas encontraram sempre meios de resistir aos maus pensamentos, os causadores dos maus atos, tendo então a alegria de verificar por ocasião do seu regresso ao mundo espiritual, como lhes foi fácil alcançar um notável índice de progresso em sua última vivência terrena. Citando aqui este detalhe do progresso espiritual, eu desejaria que todas as minhas filhas e filhos atualmente encarnados fizessem um pequeno esforço neste sentido, para o fim de verem encerrada, com sua presente existência terrena, a já longa e dolorosa estrada que todos vêm trilhando há milênios sem conta. Poderá figurar-se a alguém que a vida na Terra seja condição insubstituível no progresso das almas, sujeitos de maneira irrecorrível a este vai-vem de nascimentos, lutas e falecimentos sem alternativa. Assim não é, porém, minhas almas queridas. A vinda de todas vós ao solo terreno obedece ao mesmo princípio que leva os vossos filhinhos à escola, desde o jardim da infância. A finalidade é uma só, a de aprender o quanto possa ajudá-las na vida em que se iniciam. Completado o curso primário, o secundário,
e universitário para muitas almas. Elas se entregam a outros deveres e atividades, para só recordarem com saudade as escolas que frequentaram. O caso da vivência terrena é em tudo semelhante, minhas almas queridas. Deveis afastar de vós a ideia muito comum em numerosas mentes, de que a terra seja a única morada das almas filhas de Deus, substituindo-a pela da grandeza da vida universal, ao alcance de todas vós. Se todas vos afizestes a vivência neste pequeno mundo terreno, onde os problemas comuns, as lutas, decepções e sofrimentos são constantes de todas as almas, imaginai agora o quanto não havereis de amar de todo o coração a vivência em planos de luz onde o amor puro e sincero é o elemento principal a reunir todas as almas numa só imensa família. Assim é a vida, minhas queridas, no plano em que vivo juntamente com muitos milhões de outros seres espirituais como eu, e onde ardentemente desejo receber-vos um dia, quando encerrada tiverdes a vossa encarnação atual. Daí o meu desejo constante de que vos volteis decididamente para as práticas espirituais da oração e meditação, a fim de enriquecerdes o vosso belo espírito dos divinos dons que nosso Senhor Jesus tanto deseja conferir-vos. A terra está sendo preparada, já o sabeis, para receber outras almas que virão habitá-la em breves anos. Aquelas que aqui se encontram na hora presente, por terem vivido neste plano o número de existências previstos para que alcançarem o grau evolutivo necessário, estão destinadas a se transportarem a novos planos de vida bem mais adiantados do que este. Há de haver nisto, como não poderia deixar de haver, uma seleção de capacidades onde habilitação. Nem todas as almas que hoje se encontram em solo terreno possuem as mesmas condições para serem transportadas aos planos de luz e amor de que acima falei. Há, por exemplo, entre vós, almas que compreendem inteiramente o problema espiritual, e o que necessário seja para neles se integrarem completamente para merecerem a promoção a outros planos mais adiantados. Muitas destas almas, contudo, sentem-se presas a velhos hábitos e procedimentos em nada condizentes com a felicidade espiritual, e por isso se sentem impotentes para romper com essa tradição e se devotarem à prática de hábitos que lhe podem levar à aquisição da luz que vieram buscar na terra. A estas almas assim emaranhadas no cipoal de hábitos inconvenientes, eu darei aqui um conselho, bastante, só por si, para as libertar desses hábitos, que é o seguinte: sejam homens ou mulheres, e sejam quais forem os hábitos ou vícios nos quais se encontrem enveredadas, façam o que lhes vou dizer e contem desde então com a minha inteira cooperação ao seu lado. Ponham diariamente o seu joelho em terra na hora de se deitar, elevem uma prece de todo o coração ao Senhor, e peçam-lhe a sua ajuda para as libertar seja do que for, a fim de que possam caminhar para Ele, Senhor Jesus. Isto, apenas, é o que eu lhes recomendo. Bem sei eu avaliar a força de certos hábitos ou vícios terrenos, sobre as almas aqui encarnadas. Sei também que a maioria delas não conseguem por si mesmas libertar-se desses tentáculos, porque por detrás deles existem forças invisíveis muito poderosas, somente vencíveis por outras forças ainda mais poderosas que são as forças do bem. São, pois, estas forças as que poderão restituir às almas acorrentadas à maldade, e ao vício, a sua liberdade integral em sua existência terrena. Adotem então o meu conselho, almas queridas, e pensem em mim também em seus momentos de prece, para que eu possa ajudá-las de todo o coração. Assim espero, pois, almas que eu muito amo e só desejo ver novamente animadas e felizes. Uma outra classe de almas encarnadas que eu desejo mencionar aqui é aquela que vive uma vida mecânica, por assim dizer, uma vida quase automatizada, no amanhecer, trabalhar, comer e dormir, como se nada mais houvesse a fazer no seu maior interesse. Isso que eu venho de apontar representa em verdade o quanto diz respeito à vida do corpo e nada mais. Este acorda, levanta-se, alimenta-se, trabalha e dorme, porque sem isso não poderia manter-se de pé. Sendo o corpo, porém, apenas o veículo do espírito, para que este consiga adquirir novas luzes para enriquecimento do seu belo diadema, há que considerar este lado da vida, exatamente o fato determinante de sua encarnação. Prossiga, por conseguinte,
o corpo com aqueles hábitos diários por lhe serem absolutamente indispensáveis à sua existência como veículo da alma ou espírito. Falemos então no que compete a este fazer também diariamente pelo menos uma vez, mas se possível 2 e mais vezes. É a oração. É a prece sincera dirigida ao Senhor Jesus com toda a unção, estabelecendo e ampliando cada vez mais a ligação da alma com o Senhor, através da qual receberá a alma toda a força, ideias e assistência espiritual que a habilitem a vencer brilhantemente a sua presente existência terrena e poder apresentar-se galhardamente no alto perante o júri que terá de analisar o seu programa de vida terrena, como adormecimento da alma encerrada na matéria densa, em virtude do qual não receberá ela do mundo exterior ou superior um conjunto de ideias e vibrações imprescindíveis ao êxito de sua encarnação. Notai que eu não digo êxito na vida, e sim êxito da encarnação. O êxito da vida terrena de uma alma deve considerar-se acima do êxito da encarnação. Pode ter esta alcançado um êxito material notável através do trabalho e esforços despendidos pela alma, êxito este que, por ser somente de ordem material, permanecerá para sempre na terra, pouco ou nada podendo oferecer à alma quando esta regressar ao alto. Se, porém, a par do êxito material alcançado na terra, a alma tiver cumprido deveres de ordem espiritual através da prática sincera do seu contato diário com o Senhor, como, felizmente, vem acontecendo a muitos milhares de almas encarnadas, então, minhas queridas, as forças superiores exultam, ao inscreverem no livro de ouro do espaço os nomes de todas as almas que regressarem da terra plenamente vitoriosas. Haveis de notar, todas vós, minhas almas queridas, que é bem novo na terra o trabalho a que se entregam neste fim de séculos enviados do Senhor eu própria, no sentido do esclarecimento de todos os viventes atuais. Isto acontece em consequência de só agora dispor o Senhor Jesus dos instrumentos necessários para escreverem na terra os ensinamentos e conselhos das entidades materiais. Tem sido verdadeiramente difícil ao Senhor conseguir os instrumentos necessários e em condições de receber e grafar no papel estes ensinamentos e conselhos. Os que aqui vieram nos séculos decorridos não tiveram oportunidade nem ambiente para desenvolver esta faculdade maravilhosa que é a psicografia. Só a partir do último século, com a codificação do Espiritismo, foi iniciado o trabalho preparatório neste sentido. Algumas almas bastante preparadas para esta função desceram então à Terra, inclusive esta que me serve de intermediária, a quem eu muito quero de longa data, por ter sido sangue do meu sangue há precisamente 20 séculos, mas não foi esta a única alma portadora desta faculdade a descer à Terra em fins do século passado. As demais ou não encontraram ambiente propício ou se desinteressaram da sua missão, já tendo regressado ao alto. Grande tem sido a melancolia de algumas destas almas ao constatarem no alto aquilo que deixaram de realizar no serviço divino, quando muito poderiam ter feito. Graças, porém, muitas graças elevamos nós todos, em podermos dispor deste belo instrumento que de tão boa vontade está servindo ao Senhor Jesus, para deixar-nos na terra em letra de forma o nosso conselho a todas vós, almas queridas. Meditai enquanto aqui vos deixo, e considerai que vos esteja falando de viva voz ao vosso coração de filhas e filhos que eu espero receber um dia, talvez muito breve, no plano em que vivo, para então vos abraçar e felicitar pelo aproveitamento do meu conselho, ditado pelo grande amor que eu vos dedico. Deixo-vos aqui a bênção que o Senhor vos envia por meu intermédio e a minha própria que eu vos ofereço de todo o coração. Capítulo 36. Uma nova vida se abre para as almas que partem. A causa da profunda tristeza das almas que ficam. No alto todas as almas praticam a oração. A comemoração do dia 25 de abril. Prosseguindo na divulgação do que se refere à chegada e permanência das almas nos respectivos planos de vida espiritual, eu venho trazer para vós um novo detalhe, do qual retirareis também um novo ensinamento. Para as almas encarnadas que apenas assistem à partida de um ente querido do seu lar, tudo acaba para ele, isto é, para a alma que parte, uma vez que a não tornam a ver enquanto permanecerem na terra. Para a alma que parte, entretanto,
Uma nova vida se abre com sua volta ao plano espiritual a que pertence. Uma nova vida começa para as almas que entregam à Terra o veículo usado neste plano físico, passando desde então a uma nova vivência no mundo espiritual, muito mais alegre e feliz do que a que encerraram na Terra. Há certamente exceções e não poucas a esta regra, como acontece em tudo na vida. As exceções a esta regra, isto é, a modalidade de vida muito mais alegre e feliz que as almas vão encontrar no alto, decorrem exclusivamente do estado de consciência das almas que partirem do meio terreno, sobrecarregadas de episódios desfavoráveis, resultantes de fatos e atividades contrários às leis do amor e da fraternidade. Já compreendestes todas vós, minhas filhas e filhos do meu coração, a que espécie de fatos e atividades eu me refiro nas linhas acima. As almas, por conseguinte, que deixam a Terra em tais circunstâncias, é claro que não poderão gozar no mundo espiritual a mesma paz e felicidade que aquelas que souberem pautar os seus atos com espírito de fraternidade e amor aos semelhantes, regressando então com sua consciência absolutamente tranquila. Para estas almas, o encerramento da sua existência na Terra representa em verdade um grande bem, só comparável ao encarcerado ao qual se abrem as grades do cárcere, para que venha respirar novamente o ar livre em plena liberdade. Para estas almas que souberam viver a vida de trabalho honesto e de aprendizado, sobretudo as que souberam buscar na prece diária as luzes e bênçãos dela decorrentes, a sua partida da Terra deve ser recebida como uma graça, porque realmente assim é. Eu bem sei que minhas palavras encontram algumas restrições por parte das almas que permanecem na Terra, e assistem com profunda tristeza a partida os seus entes queridos ao coração. A essas almas queridas, eu direi que tal situação existe em virtude dos poucos conhecimentos que possuem em relação ao mundo espiritual. E lhes direi, então, que nenhuma alma parte da Terra de maneira imprevista pelas forças superiores, nem tampouco um minuto antes da sua hora. Todas as almas possuem o seu plano de vida e permanência na Terra, assim como o dia e hora em que devem regressar ao seu plano no além. Não há, pois, fatalidade nem imprevistos neste particular. E tudo acontece, inclusive, dentro da verdadeira conveniência das almas encarnadas, e, por isto, para o seu próprio bem. Resta o problema da saudade no coração das que ficam, problema realmente grave em muitas almas, dados os laços de profundo amor que as ligam àquelas que partiram. Isto é um fato evidente e plenamente justificado. Com o passar dos tempos, entretanto, as almas encarnadas serão dotadas de duas belas faculdades mediúnicas que lhes permitirão manter contato permanente com os seus queridos que partiram da Terra, e deles receberão então as maiores demonstrações de que continuam a viver no alto uma vida muito mais alegre, feliz e tranquila, do que aquela que encerraram na Terra. Os tempos aproximam-se, e com eles as duas faculdades que se tornarão comuns a todos os seres humanos, desaparecendo então da face da Terra essa tristeza imensa dos dias presentes em face do fenômeno da morte. Tratarei em seguida de outro serviço existente no mundo espiritual, o qual todas vós, minhas almas queridas, muito lucrareis em conhecer desde agora. Quero tratar do que cumpre a todas as almas viventes no mundo espiritual, como função natural a executar nos planos em que vivem. A função em referência está relacionada com a vida e felicidade de todos os seres do universo, produzindo um reflexo de igual natureza sobre as almas que cumprem ou executam esta função. Já compreendestes vós todas, que se trata da oração, o veículo mais atuante e poderoso em favor da felicidade e harmonia, tanto a individual como a universal. Efetivamente, a função em referência não é outra senão a prática da oração individual ou conjunta pelas almas viventes nos planos espirituais. Existem nesses planos numerosos templos espalhados pela sua superfície, onde se reúnem diariamente em hora convencionada, as almas desses planos para elevarem em conjunto uma oração ao Pai Celestial, cujo ato constitui um verdadeiro prazer para todas as almas presentes. A hora convencionada corresponde às 18 horas da Terra, uma hora realmente propícia à oração, por ser aquela em que todas as vibrações entram por assim dizer em suspenso, tanto lá como aqui.
Projetando-se então no éter que circunda o mundo terreno as vibrações luminosas produzidas pelo conjunto de almas em prece, observando-se nesses momentos um belíssimo espetáculo. O conjunto dessas vibrações de grande luminosidade, projetado no éter, atrai para as almas reunidas no templo um apreciável volume de luzes e bênçãos que logo se incorpora ao respectivo diadema. Acontece muito frequentemente nesses momentos, aparecerem e se manifestarem nos templos entidades vindas de planos ou mundos mais elevados, portadoras de outra espécie de luminosidades ofertadas às almas presentes, que as recebem como verdadeira graça do Pai Celestial. Estas entidades provindas de planos mais elevados proferem alocuções magníficas de ensinamentos às almas presentes, através dos quais todas elas conseguem enriquecer também o seu patrimônio. Nós designamos este ato como função religiosa que verdadeiramente é, e um dos meios pelos quais as almas desses planos assim reunidas vão aumentando a própria luminosidade. Gostaria de poder transportar para este livro um pouco do que consta das alocuções proferidas perante as almas reunidas nos nossos templos do além. Mas vou tentar reproduzir uma delas, se não em sua elevada concepção oratória, porque proferida por uma das entidades mais cultas do mundo espiritual, ao menos em sua substância. O fato passou-se no último 25 de abril, uma data das mais gratas que todos comemoramos no mundo espiritual. Estava repleto o majestoso templo, abrigando algumas centenas de milhares de almas em prece um perfeito recolhimento, quando esvoaçaram pelo templo duas lindas pombas brancas, num leve ruído de asas suficiente para despertar a atenção das almas presentes. Tendo percorrido o templo em círculo, foram pousar em duas colunas paralelas ao fundo, num local em que três colunas existem como ornamento arquitetônico. Pousadas serenamente, uma terceira pomba lhe chegou, mas sem ruído, sendo agora três as pombas voltadas para o templo repleto de almas em prece. O fato não era desconhecido, e sua constatação desde logo enunciou a ideia de que uma visita extraordinária ali estaria, como de raro em raro acontecia. Devo explicar, inicialmente, que as almas de determinados planos menos evoluídos não conseguem ver as entidades dos mais evoluídos. Assim como vós mesmas enquanto viverdes na terra não conseguis ver as almas desencarnadas. Por tal motivo as entidades de planos superiores necessitam de se materializar para se apresentarem e falar às almas dos planos inferiores. A presença prévia das três pombinhas serviu para fornecer à entidade visitante o fluido magnético necessário à sua manifestação. Dada essa explicação, para vosso conhecimento do detalhe, entrarei no assunto da locução daquela tarde de abril. Passados não mais do que uns 3 minutos de silêncio, eis que uma radiosa entidade se apresenta ao grande conjunto de almas em prece, e então lhes falou em termos mais ou menos os seguintes: minhas irmãs muito queridas, minha presença neste momento entre vós, eu a devo a uma graça do nosso querido Mestre Jesus, conferida ao meu pobre espírito de seu servidor multimilenar. Transcorrendo hoje, como sabeis, aquela data inesquecível do regresso do Senhor ao seu plano espiritual, desejo o Senhor que sua comemoração consista num esclarecimento aos vossos espíritos, em fase de desenvolvimento. Aqui me enviou então o Senhor para esse fim, numa tarefa das mais caras ao meu coração. Venho então a este vosso plano para trazer-vos, da parte do Senhor, a notícia de que em breve poderão voltar à terra todas aquelas dentre vós que desejarem voltar a palmilhar os caminhos terrenos e que o Senhor bem sabe serem muitas, muitos milhares de vós, talvez milhões. Isto vai ser possível em breves anos, em face dos trabalhos já iniciados naquele plano físico, destinados a preparar a superfície para receber uma população 2 vezes maior do que aquela que lá se encontra. Como bem sabeis, a Terra ainda ostenta uma área demasiado extensa de todo inútil à vivência das almas que nela se encontram, por absolutamente inadequada à produção de alimentos. Aquelas extensas cordilheiras de montanhas rochosas devem ser revertidas ao centro da esfera, cujo trabalho está em princípio de execução. No espaço atualmente ocupado pelas numerosas cordilheiras e outras montanhas isoladas, deverão surgir belas planícies capazes de fornecer preciosos alimentos aos habitantes da Terra a partir do início do 3º milênio.
Mas não só as montanhas desaparecerão da superfície da esfera terrena. Alguns dos mares atuais estão destinados a desaparecer também, sendo suas águas transportadas para as regiões interiores. Algumas, e outras irão elevar o nível dos mares que permanecerem. Ao final das transformações que eu venho anunciar-vos de ordem do Senhor, estará a esfera terrena a oferecer melhores condições de vida às almas lá encarnadas, do que o tem feito até agora. Em face do que acabo de anunciar-vos, pois, minhas queridas irmãs, já podeis contar como certa e para breve uma nova encarnação na Terra, onde não poucas de vós irão difundir naquele pobre planeta os conhecimentos científicos que possuem, para contribuir também com seu esforço para a felicidade das almas lá encarnadas. Uma coisa apenas, o Senhor manda-me pedir-vos, minhas queridas irmãs, é que vos forreis de vossa melhor vontade em relação a quantas outras irmãs encontrareis na terra, para que o Senhor possa contar em cada uma de vós um autêntico servidor a serviço da harmonia e felicidade da humanidade terrena, na constituição de uma nova civilização do terceiro milênio. Pronunciadas suas últimas palavras, a entidade espargiu sobre as almas presentes um volume apreciável de fluidos impregnados de delicioso perfume que todas as almas assimilaram com grande demonstração de agradecimento. A entidade visível diluiu-se em poucos segundos, despedindo-se também as 3 pombinhas como entraram, esvoaçando em círculos sobre as almas reunidas. Foi grande o alvoroço de contentamento em todas as almas presentes, produzido pela alvissareira notícia de que podiam preparar-se para voltar à Terra muito proximamente. Havia naquele conjunto anímico muitos seres espirituais contando centenas de anos de estágio, e por isso ansiosos de um novo mergulho na carne em busca de novas e maiores luzes. Se bem seja tranquila, alegre e feliz a vida nos planos do além, há sempre o desejo das almas em reencarnarem uma vez mais, por ser através da reencarnação que um maior foco de luz pode ser alcançado. Este relato sucinto que aqui vos deixo, minhas filhas e filhos queridos, deve servir para levar a cada um de vós a convicção do valor da encarnação que ora desfrutais, a qual nem eu sei dizer quantos séculos custou a esperar. Uma vez de posse do corpo que lograstes construir e estáis usando, deveis aproveitá-lo ao máximo para oferir também o máximo de luzes e progresso para os vossos espíritos, através da prática de atos realmente meritórios. Pelas palavras que reproduzi-lhes acima, numa síntese que eu pude reproduzir, podeis verificar o quanto são difíceis de conseguir no altas reencarnações. E se aqui vos encontrais por mercê das forças superiores, não há como aproveitar a oportunidade que a todos vós se apresentou para impulsionardes o vosso progresso anímico. Vem aí, como vistes, alguns milhões de outras almas verdadeiramente ansiosas de progredir numa nova encarnação. E vós, quando imaginais poder conseguir uma nova encarnação? Quem poderá sabê-lo? De maneira que o certo, o melhor, será usardes a encarnação atual para vos enriquecerdes de luzes e bênçãos ao longo dos dias em que vos for permitido permanecer no solo terreno. De minha parte, minhas almas queridas, eu só desejo receber-vos no meu plano de vida, portadoras de um belo diadema ampliado pelas luzes acumuladas em vossa atual passagem pela carne, que foi o objetivo verdadeiro da vossa presente existência. E se assim ocorrer, e o Senhor Jesus verificar que podereis vir a servi-lo novamente na terra pelo certo dos vossos passos e retidão dos vossos atos, pode bem ser que o Senhor determine o vosso regresso à terra, já então no desempenho de alguma tarefa do serviço divino. Eis o que eu sinceramente desejo, e aqui me ofereço para ajudar-vos. Orai pois ao Senhor com toda a unção, e colocai-vos à sua disposição para servi-lo desde agora, minhas almas queridas. Deixo-vos aqui a bênção que o Senhor vos envia por meu intermédio, e a minha própria que eu vos ofereço de todo o coração. Capítulo 37. Fatos únicos na história da Terra. Primeira transformação do solo terreno. Atração e hospedagem das almas atrasadas. Uma alma radiosa que regressa da Terra. Movimentação e flores para recebê-la. Um espetáculo realmente raro. Os fatos em perspectiva de se positivarem dentro de uma questão de meses neste mundo terreno, são únicos na história da Terra,
visto como jamais se registrou movimento semelhante desde a consolidação dos elementos que formaram a estrutura deste planeta. É, portanto, a primeira transformação a operar-se no solo terreno, visando modificá-lo em várias regiões, nas quais existiram áreas até agora inaproveitadas pelos seres humanos que nelas vivem, assim como por aqueles que ali viveram nos milênios decorridos. Uma avaliação procedida no alto em torno das possibilidades populacionais da Terra, calculou que aqui poderão viver e progredir folgadamente cerca de 6 bilhões de almas encarnadas, uma vez concluídas as modificações projetadas para estes anos finais do século. Este fato vai permitir a vinda para a Terra desses bilhões de almas que permanecem nos diversos estágios do mundo espiritual, todas elas necessitadas de novos focos de luz para o seu maior progresso espiritual. Foram estes os motivos fundamentais das modificações projetadas para o solo terreno e já em princípio de execução. Outro motivo igualmente poderoso em relação às modificações em curso, é a melhoria das condições da vida terrena, eliminando o quanto possível o volume de dificuldades com as quais se defrontam as almas encarnadas em sua peregrinação pelo solo terreno. Este é um dos pontos mais importantes dentre os que foram considerados ao serem planificadas no alto as modificações em curso. Tem sido objeto da maior consideração por parte das entidades incumbidas de traçar os planos para estas modificações. A observação longamente feita em torno da vivência terrena de muitos milhões de famílias desprovidas de certos recursos financeiros, que aqui têm cumprido existências de privações e dificuldades sem conta. Tais situações irão desaparecer ou serão reduzidas ao mínimo a partir do início do terceiro milênio já às vossas portas. O Senhor Jesus, que não cessa de pensar no vosso maior conforto como almas que sois em processo de aprimoramento espiritual, determinou um estudo de condições mais felizes que as atuais para quantos seres humanos se encontrem na Terra em breves anos, a fim de que, vivendo uma vida mais tranquila, possam meditar melhor em torno da sua evolução moral, sem a compressão das dificuldades havidas desde tempos esquecidos. Concluiu o Senhor Jesus ao determinar esse estudo, que uma vivência materialmente mais tranquila das almas aqui encarnadas permitir-lhes a dedicarem uma parte do seu tempo à felicidade do espírito, tal como foi planejado no alto por todas elas ao terem deferido o seu pedido de voltarem à Terra. Eis, minhas almas queridas, uma explicação a mais dos motivos que determinaram as modificações em curso neste vosso pequeno mundo, todas elas visando exclusivamente a vossa maior comodidade, felicidade e bem-estar enquanto aqui permanecerdes. Tereis na explicação que aqui vos dou uma prova mais do quanto o Senhor Jesus se preocupa com todas vós, almas queridas, só desejando ver-vos alegres e felizes no decorrer da vossa existência terrena. Isto posto, ocupar-me-ei a seguir de outro detalhe da vida espiritual peculiar a todas as almas que regressam da Terra, provindas de todas as regiões deste pequeno mundo. Começarei por me reportar a situação em que vão encontrar-se numerosas almas que viveram sua existência em regiões afastadas dos meios civilizados, e assim desprovidas de conhecimentos os mais elementares acerca dos objetivos da sua encarnação. São almas que nasceram na Terra, cresceram, viveram e desencarnaram sem terem em sua maioria ouvido falar no Senhor como governador do planeta. Sua crença em muitos casos se dirigia diretamente ao Sol como ator e animador da natureza, propulsor do crescimento e vida das plantas, amadurecedor dos frutos e das flores, por conseguinte o fator máximo da vida e bem-estar de tudo, no entender daquelas almas. Assim vivendo e assim desencarnando, as almas em referência, não possuindo outro gênero de crença, permanecem indefinidamente no próprio ambiente em que viveram, o seu único e verdadeiro habitat. As forças superiores procedem então à atração destas almas ao plano espiritual, o que fazem por meio de emissários enviados ao local com a incumbência de as convidarem a conhecer outra modalidade de vida muito mais alegre e feliz do que aquela na qual se encontram. Por este meio são as almas em referência conduzidas carinhosamente ao plano espiritual e hospedadas com requintes de conforto, o que muito as sensibiliza. Abre-se nessa oportunidade uma nova aurora para aquelas almas,
após viverem existências seguidas numa luta constante contra o próprio meio terreno no qual estiveram encarnadas. São então conduzidas às escolas existentes no plano, onde passam a receber as primeiras noções de vida espiritual, preparatória de novas reencarnações. Desta maneira estão sendo preparadas no alto muitas e muitas almas que apenas viveram na Terra em regiões as mais afastadas, para não dizer selvagens, as quais, como filhas de Deus que também são, merecem ingressar na onda de vida atual da Terra. Sua próxima reencarnação já se dará em locais mais próximos dos meios civilizados, onde as mesmas irão alcançando novos índices de progresso moral. Não vos surpreendais então, ao constatardes a redução populacional de certas regiões do vosso mundo, consequência da redução também dos nascimentos que ali se estão verificando. É curioso observar a surpresa manifestada pelas almas ainda pouco progredidas ao serem recebidas no além, em condições as mais cativantes, por estarem afetas na região em que viveram ao mais rude tratamento, sinal do seu atraso espiritual. Sensíveis, porém, como são ao tratamento amigo que lhes é proporcionado, aquelas almas se manifestam desde logo inteiramente felizes e permeáveis aos ensinamentos que passam a receber. Sua próxima encarnação em meio mais adiantado identifica um regular número de criaturas que conheceis em vários lugares desempenhando atividades bastante modestas em face da sua ainda deficiência para galgar postos mais elevados. Tratai então essas criaturas com suavidade e atenções, considerando tratar-se de alguma daquelas almas procedentes das regiões de que falei. Tratai-as com benevolência, e abstende-vos de as contrariar, para que não se manifeste nelas, possivelmente, um pouco da ferocidade exercida em anteriores existências, com grave dano para vós. Para concluir o capítulo, eu vos direi algo a respeito do que se passa no plano em que vivo, todas as vezes em que regressam mesmo alguma das almas que aqui se encontram, ou desempenhando missão do serviço divino, ou se destacaram por sua própria iniciativa no desempenho de tarefas que hajam beneficiado outras almas encarnadas. A chegada ao nosso plano, de uma ou mais almas em tais condições, desperta em todas as que ali vivem as mais carinhosas demonstrações de alegria. Sua chegada, previamente anunciada em todo o plano, é assistida por muitos milhares de almas em festa, numa demonstração de simpatia e afeto que eu não sou capaz de descrever. Um fato nestas condições ocorreu bem recentemente, ao ser conhecida a notícia do próximo regresso de uma alma que vinha de encerrar a sua encarnação no plano físico, onde se havia demonstrado mais uma vez uma eficiente servidora do Senhor Jesus. A notícia divulgada com antecedência em nosso plano fez que comparecessem ao aeroporto muitos milhares de almas desejosas de receber e abraçar de volta aquela alma radiosa que regressava da terra, por assim dizer, coberta de novas glórias e maiores luzes para o seu esplendoroso diadema. Muitas e muitas flores foram conduzidas pelas almas amigas para tapetar o solo a ser pisado pela alma esperada, por serem realmente as flores a nossa melhor demonstração de estima no plano em que vivemos. As flores traduziam efetivamente a alegria que sentimos em relação a alguém, assim como o nosso melhor sentimento de satisfação em ocasiões como aquela de que ora me ocupo. Chegava, portanto, de volta ao seu plano de vida espiritual, uma alma que cumprira em mais de 70 anos de permanência na Terra, tudo quanto no alto prometera ao nosso querido Jesus. O que fizera, então, a alma em referência? Havereis certamente de querer saber. Eu vos direi nas linhas que seguem. Encarnou aquela grande alma em fins do século XIX com a missão de servir na Terra ao Senhor, onde e como melhor fosse necessário. Aqui viveu em meio às condições peculiares a todas as demais almas encarnadas. Carecente de recursos que o seu lar paterno não possuía por ter sido constituído por duas outras almas já bastante evoluídas espiritualmente, ricas apenas de bondade e belos sentimentos. A grande alma encontrou então no lar onde nasceu esse ambiente magnífico, onde viveu apenas pouco mais de uma década, durante a qual recebeu o grau de instrução que podia receber. O alto, entretanto, a orientava na direção da tarefa que devia cumprir. Por isto, ainda naquela tenra idade, a grande alma despediu-se dos seus,
levando como bagagem apenas o coração repleto de saudades, deixando um não menor número delas nos corações que ficavam. Na inconsciência peculiar a todas as almas dirigidas, a grande alma atravessou o mar em direção ao continente americano do sul, onde passou a viver e movimentar-se naquela mesma inconsciência das almas dirigidas. Inúmeros foram os precipícios que em seus passos teve a grande alma de abordar, num meio onde os abismos existem a cada passo para absorver os incautos, os inocentes. As forças superiores estavam, porém, vigilantes, e tratavam de afastar desses abismos não apenas a grande alma em referência, assim como todas quantas se dispõem a ouvir e aceitar as suas advertências. No continente sul-americano, pois, ou mais precisamente no país no qual o Senhor Jesus houve por bem transplantar a semente do seu Evangelho, a grande alma recebia constantemente em sonho a série de instruções destinadas a manter viva em sua mente a ideia da missão que recebera das mãos do Senhor em minha presença, para desempenhar na terra quando os tempos chegassem. Os tempos aqui mencionados outros não são senão estes mesmos que todos estáis vivendo neste fim de século, durante os quais se executarão na estrutura terrena as modificações em curso. A missão daquela grande alma estava então estreitamente relacionada com os acontecimentos programados para este fim de século, da qual resultou poderem chegar ao vosso conhecimento os conselhos e advertências que hoje recordais. Foi, pois, aquela grande alma uma das peças importantes do plano elaborado pelas forças superiores sob a supervisão do Senhor, vindo à Terra com tão grande antecedência para cumprir a elevada quão difícil tarefa de servir de intermediária precisa, leal e correta, das forças superiores junto às almas encarnadas. Sua chegada de regresso ao nosso plano de vida espiritual, coberta de novas glórias espirituais e grande foco de luzes conquistadas ao longo de sua missão na Terra, foi motivo da maior alegria para todos quantos vivem nesse plano e para eu própria, que assisti de todo o coração. Nosso Senhor, por sua vez, ofereceu àquela grande alma um belo e expressivo galardão de luzes espirituais, e mais uma linda medalha de matéria cósmica, tendo gravado em relevo aquela sua última missão desempenhada na Terra. As homenagens assim prestadas no alto àquela grande alma não constituem nenhuma exclusividade, minhas almas queridas, como talvez possais entender. Absolutamente, minhas queridas. Muitas outras homenagens têm sido prestadas a outras almas missionárias, e continuarão a sê-lo a quantas ainda o forem nos dias que correm. Qualquer de vós, minhas filhas e filhos queridos, que entenderdes servir com devotamento ao Senhor em vossa existência atual, pode contar com igual homenagem e recompensa por ocasião do seu regresso. Fazei, então, o melhor que puderdes neste sentido, para receberdes também o vosso belo galardão, é o que de coração eu vos peço. Deixo-vos aqui a bênção que o Senhor vos envia por meu intermédio, e a minha própria que eu vos ofereço de todo o coração. Capítulo 38. Almas emissárias do Senhor na terra. O que lhes cumprirá fazer? Uma viagem sem dia marcado que deverá chegar a qualquer momento. A ligação com o Divino Mestre Jesus. Considerai-me também vossa mãe autêntica. As almas encarnadas no decorrer deste século vieram à Terra com uma destinação muito importante em sua vida evolutiva, embora se não deem conta disso. São em sua grande maioria almas em fase final de aprendizado neste plano de vida material, e portanto em vésperas de serem promovidas à vivência em planos mais adiantados do que os frequentados até agora. Dentre as almas presentes na Terra em corpos de carne, algumas há que vieram com a missão de ajudar as forças superiores exatamente nesta fase histórica da Terra, das quais muito dependerá o êxito das operações em andamento na profundidade do solo terreno. É muito fácil a cada uma destas almas missionárias identificarem-se a si mesmas, acerca de sua missão. Basta-lhes a meditar um pouco no que aqui lhes digo, e aguardarem a resposta que virá do seu coração. Se o coração lhes disser que efetivamente aqui se encontram com o objetivo de servir ao Senhor do mundo nesta emergência verdadeiramente histórica do mundo terreno, nenhuma dúvida poderá restar a respeito de sua missão. Somente aquelas que, consultando o próprio coração,
se mantiverem indiferentes ao que possa acontecer à sua volta nos dias que se aproximam, é que poderão identificar-se negativamente, e em tal caso nenhuma obrigação assumiram para com o Senhor Jesus. Estas, contudo, devem ser em muito pequeno números, em face do grau de adiantamento espiritual da quase totalidade das almas encarnadas do momento que passa. Verificando, por conseguinte, o grande número daquelas almas que facilmente se identificarão como emissárias do Senhor à Terra para o servirem nesta fase histórica, hão de indagar certamente o que lhes cumprirá fazer para bem se desempenharem a contento do Senhor. Eu vou então procurar ajudá-las nesse particular. Eu lhes direi que ao correrem os olhos pelo que consta deste livro, e também dos 4 outros componentes desta grande cruzada de esclarecimento, deverá brotar em seu coração a ideia de se comunicarem com as pessoas amigas ou simplesmente de suas relações, no sentido de indagarem se já conhecem o assunto, se terão adquirido estes livros e se deles gostaram. Da resposta daquelas pessoas, que nada leram a respeito, surgirá prontamente o desejo de aconselhar tais pessoas a adquirirem os livros, não apenas com o pensamento de se iluminarem com a sua leitura, mas, principalmente, com o sentimento de quem terá de empreender uma viagem por mar e bem fará em levar consigo seu salva-vidas particular bem guardado na mala, para uma eventualidade que poderá chegar inesperadamente. Esta ideia que aqui vos dou não é propriamente minha, minhas filhas e filhos do coração. Esta ideia vem sendo divulgada pelos emissários do Senhor em seus trabalhos como a que melhor poderá levar a todos os leitores a segurança de que todos irão necessitar de uma hora para outra. Efetivamente, a aceitação e prática de quanto vem sendo divulgado nestes últimos anos pelos enviados do Senhor ao meio terreno, tem uma finalidade em tudo semelhante àquele objeto conduzido pelos transportes marítimos para uso dos passageiros em caso de naufrágio. Com a diferença de que este tipo de salva-vidas que todos conheceis de longa data, serve exclusivamente para preservar a vida do corpo quando usado em alto mar, ao passo que os nossos conselhos e advertências através dos nossos livros têm finalidade mais alta, que é salvar a própria alma e conduzi-la à sua verdadeira morada no plano espiritual. Por conseguinte, minhas almas queridas, aquelas de vós que sentirdes em vosso coração o desejo de levar estas advertências e conselhos ao conhecimento do vosso próximo, estareis recebendo com isso a confirmação da missão recebida no alto ao vos preparardes para descer à terra. Devotai-vos então ao cumprimento de tão bela missão, procurando contribuir para que muitas outras almas encarnadas se preparem também para uma viagem sem dia marcado, mas que deverá chegar a qualquer momento. Eu bem sei que um tipo de advertência em tal sentido é recebido inicialmente com certo desagrado, em face de anunciar a possibilidade de as criaturas se despedirem da vida terrena talvez inesperadamente contra a vontade. Há um argumento destes: o melhor que tereis a opor é que a ninguém é dado prever o dia de sua partida da terra, visto como todos os encarnados terão de partir a seu tempo. A circunstância, porém, de todas as almas se prepararem, não importa na afirmação de que todas deverão partir em face dos acontecimentos marcados para este fim de século. Pode bem suceder, e sucederá seguramente, que uma grande maioria das almas encarnadas deva permanecer, e dentre elas inúmeras das que se houverem preparado convenientemente. Melhor será então prepararem-se todas indistintamente para a eventualidade, porque se vier a acontecer permanecerem na Terra, como efetivamente irá acontecer a vários milhões de almas, o fato de se haverem preparado só terá contribuído para sua maior felicidade, por se haverem ligado bem fortemente ao coração magnânimo do nosso Divino Mestre Jesus. Eis, minhas queridas, o trabalho que todas vós podeis realizar com êxito no desempenho da vossa luminosa missão de servirdes ao Senhor durante a vossa estada atual na Terra. O que o Senhor vos agradecerá generosamente. Usai, portanto, o dom da palavra e a bondade do coração que é já bem grande em todas vós, almas queridas, procurando divulgar o quanto possível esta palavra que do alto vos chega impregnada da misericórdia divina. Da minha parte eu me ofereço para ajudar-vos de todo o meu coração sempre que apelardes para mim ou me chamardes em pensamento,
dado que eu pretendo instalar-me no solo terreno daqui até o fim do século, precisamente para ajudar as almas encarnadas que necessitarem de ajuda. Assim, minhas queridas, eu estarei tão perto de cada uma de vós que poderei dizer estar mesmo no vosso próprio coração. Se dúvida tiverdes e desejardes comprová-la, experimentai chamar-me em pensamento e de coração puro, e eu imediatamente darei sinal da minha presença ao vosso lado. Dizendo-vos o que aí fica, eu desejo dar-vos uma ideia aproximada do empenho de todos os servidores do Senhor nesta emergência em que grandes transformações estão sendo realizadas na estrutura terrena, podendo acrescentar para vossa convicção, que todas as entidades evoluídas do mundo espiritual, servidoras do Senhor Jesus, se deslocaram para a Terra e aqui se encontram em todas as regiões habitadas, procurando falar ao coração de todos os homens e mulheres com o objetivo de os despertarem para que se preparem convenientemente para o que vem por aí. A preparação de cada ser humano, já sabeis em que consiste, mas nunca será demais repeti-lo, é o hábito da prece diária dirigida ao Senhor Jesus, ligando os corações terrenos ao coração do Senhor como um meio eficaz, seguro e insubstituível, de as almas encarnadas se salvarem no momento oportuno. Não estarei exagerando, pois, em vos dizer que se encontram em trabalhos do Senhor na Terra talvez maior número de almas desencarnadas do que as atualmente encarnadas. São entidades deslocadas para o solo terreno na expectativa dos acontecimentos programados para os próximos dias finais deste século. Tudo assim exposto com a clareza com que eu vos falo, acredito que não haverá problemas a solucionar por ocasião da chegada dos acontecimentos assim programados. O meu grande desejo é, então, poder estender também a minha mão a cada uma de vós, minhas filhas terrenas, com o mesmo sentimento de amor com que o fariam as vossas mães terrenas na mesma emergência. E se eu tiver essa felicidade, a felicidade de poder ajudar-vos no momento oportuno, eu me considerarei então uma alma verdadeiramente ditosa, minhas filhas queridas. Eu bem sei que muitas de vós hão de estranhar que eu fale desta maneira, em palavras tão simples, uma entidade do mundo espiritual que vós vos habituastes a considerar tão distante e tão alta, talvez impossível de vos falar e também de vos ouvir. Esse conceito é resultante do que na Terra se tem dito e escrito a respeito daquela alma que teve a suprema ventura de ser designada pelo Pai para trazer ao mundo terreno o radioso Espírito do Senhor Jesus. Se bem que tal fato haja constituído a maior glória que meu pobre espírito podia receber, não importou, contudo, em me retirar do vosso convívio, do convívio de todas as almas que têm reencarnado ao longo destes 20 séculos decorridos desde o início da era cristã. Nada disso, minhas almas queridas. Eu estou tão perto de vós, como disse acima, que sou capaz de sentir o pulsar dos vossos belos corações. Meu trabalho tem sido grande e maior ainda o meu empenho em contribuir para a iluminação de todas as almas que têm vindo à Terra século após século, ajudando-as no que eu possa e sempre que possível, para bem cumprirem sua própria missão. Constitui uma grande alegria para o meu coração a oportunidade de receber e abraçar no alto muitas de vós, ao fim de cada uma de vossas encarnações anteriores, podendo hoje dizer que bem vos conheço já e estimo de longa data, por termos assim convivido através dos séculos. Assim, pois, eu desejo que me considereis vossa mãe autêntica sempre que precisardes de mim, porque de minha parte eu vos considero a todas minhas filhas espirituais. Voltai-vos então para mim, filhas e filhos que eu muito estimo, e confiai-me aqueles problemas que não conseguirdes resolver sozinhos. O que eu muito desejo, como vedes, é manter-nos unidas de coração nesta emergência ímpar em toda a história deste pequeno mundo, para que unidas nos encontremos no amanhã que há de vir para todas vós, lá no meu plano de vida. Ouvi-me, pois, filhas e filhos queridos, levai estas minhas palavras às pessoas de vossas relações, e eu vos autorizo a fazer-lhes as mesmas promessas que ora vos faço. Dizei mesmo a todas as vossas amizades que lhes falais em nome de Maria Santíssima, como sou de muitas conhecida na terra, e em meu nome as convidareis para o grande banquete que algum dia oferecerei a todas as minhas almas queridas no meu plano espiritual. Fazei isso, minhas queridas, fazei-o em meu nome,
Eu vos peço, e todas nos reuniremos um dia breve talvez para recordarmos juntas estas minhas palavras. Deixo-vos aqui a bênção que o Senhor vos envia por meu intermédio, e a minha própria que eu vos ofereço de todo o coração. Capítulo 39. As almas encarnadas com menos de 20 anos. Bem sério compromisso assumido no alto. Espíritos missionários nos corpinhos infantis. Ensinai estas crianças a orar desde os primeiros anos. Buscai sempre o amparo do Senhor. As almas encarnadas neste mundo terreno, que contarem menos de 20 anos de idade no corpo, assumiram um compromisso muito sério no alto, ao se prepararem para descer à